9h05. Vamos começar o nosso giro de notícias desta quinta-feira lá em Brasília, gente, porque o bicho tá pegando lá na relação entre Congresso e governo, viu? O Davi Alcolumbre, presidente do Congresso Nacional, acusou o governo federal de usurpar as atribuições do Legislativo após o decreto que aumenta o IOF sem a consulta ao parlamento. Segundo o senador, a medida foi unilateral e está abrindo espaço para o Congresso também tomar uma ação unilateral, como, por exemplo, votar um projeto de decreto legislativo para derrubar esse aumento. Isso nada mais é do que uma desorganização política muito clara da gestão econômica do governo, né? E olha, o Supremo Tribunal Federal vai retomar no dia 4 de junho o julgamento sobre o Marco Civil da Internet, focando no artigo que define quando empresas de redes sociais podem ser responsabilizadas por postagens de terceiros. Só pedir para o Fefe trocar aqui a tela, porque atualmente, gente, a lei prevê a responsabilização apenas em caso de descumprimento de ordem judicial. Os ministros do Supremo, como por exemplo o Dias Toffoli e o Luiz Fux, estão defendendo ampliar essa responsabilidade, enquanto o Barroso apresentou uma proposta um pouco mais moderada. A gente trouxe esse assunto ontem no programa, mas ao que tudo indica, veremos vários outros capítulos de uma longa discussão sobre o uso da internet aqui no Brasil, né? E olha, a Comissão de Direitos Humanos do Senado aprovou nesta quarta-feira a isenção de imposto de renda para pessoas com transtorno do espectro autista, gente. Tá aí uma notícia importante para a causa ou também para os seus representantes legais. Essa proposta foi do senador Chico Rodrigues e foi defendida pelo relator, o Zequinha Marinho, que destacou a necessidade de isonomia fiscal com outras condições graves de saúde já isentas desse tributo. Só para vocês terem uma ideia, segundo o IBGE, 2,4 milhões de brasileiros foram diagnosticados com transtorno em 2022. E agora o texto vai seguir para análise da Comissão de Assuntos Econômicos e, caso não haja recurso, ele vai poder ir diretamente para a Câmara dos Deputados. E olha, o Tribunal de Justiça de São Paulo acolheu um recurso da USP e validou a decisão de sua comissão de heteroidentificação, que não reconheceu a autodeclaração de Rebeca Vieira de Souza como parda, gente. É essa moça que você está vendo na tela agora. Com isso, a universidade pode cancelar sua matrícula, mesmo ela já tendo iniciado o segundo ano do curso de Direito. A Rebeca tinha conquistado o direito de frequentar as aulas por decisão liminar e, posteriormente, venceu em primeira instância, mas o Tribunal de Justiça reverteu a sentença. A aluna, que revela ter enfrentado discriminação racial na infância e muitas dificuldades financeiras para arcar com os advogados, agora está esperando um pedido de suspensão da decisão para manter-se na faculdade, enquanto o caso não é julgado de maneira definitiva. E olha, aqui em São Paulo, surreal o que aconteceu ontem, viu? Real. Essa imagem que você está vendo aí é da travessa da José Maria Lisboa com a Avenida 9 de Julho. E ela foi uma das fortíssimas quedas de árvores que aconteceram em vários bairros aqui da Grande São Paulo por conta de ventos, gente, deixando mais de 70 mil pessoas sem energia elétrica, segundo dados divulgados pela Enel, a empresa que faz a gestão elétrica aqui da cidade. Entre as ocorrências estão quedas no Tatuapé, nos Jardins, como essa imagem que você viu aqui agora, no Jabaquara e também na cidade de Santo André. Uma das vítimas foi internada com traumatismo na cabeça e lá no aeroporto de Guarulhos, 3 aviões tiveram que arremeter. Além dos ventos, uma massa de ar polar começa a atuar na região e deve derrubar as temperaturas até mais ou menos 7 graus amanhã, sexta-feira, segundo dados divulgados pelo IMET. O Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas está alertando para riscos em ficar próximo aí a árvores ou rede elétrica neste período. Essa imagem aí na Avenida 9 de Julho, eu estava passando mesmo e vi ao lado carros destruídos, ainda bem que ninguém se feriu. E olha, um painel de juízes do Tribunal de Comércio Internacional dos Estados Unidos suspendeu nesta quarta-feira as tarifas globais impostas pelo presidente Trump, incluindo as do chamado Dia da Libertação, gente. Essa decisão impõe uma liminar permanente e ainda declara ilegal o uso da Lei de Poderes Econômicos de Emergência para justificar as tarifas, considerando que não houve a emergência real que o Trump havia trazido. E eu continuo nos Estados Unidos porque o Elon Musk anunciou a sua saída antecipada do governo Trump
nesta quarta-feira, viu? Depois de ter atuado aí como um conselheiro especial do presidente americano e líder do Departamento de Eficiência Governamental. Embora ele pudesse permanecer até sexta-feira, dia 30, o bilionário publicou uma mensagem de despedida no X, agradecendo a oportunidade dada. Sua passagem pelo governo foi marcada por muitos conflitos com o Trump e também com os assessores do Trump, né? Principalmente sobre esse assunto que eu trouxe anteriormente das tarifas comerciais. O Elon Musk publicou, o Elon Musk criticou publicamente o plano tarifário, afirmando ainda que as medidas estavam prejudicando todo mundo, né? Consumidor, negócios da Tesla, enfim, foi uma relação que não rolou. E olha, depois de 2 negativas da TAP, lembra daquele cãozinho que não conseguiu embarcar para ajudar a menina autista? Pois é. Depois de 2 tentativas, o cão de serviço de uma menina autista finalmente vai embarcar para Portugal nesta sexta-feira, segundo confirmou o pai da criança, o Renato Sá. O embarque foi possibilitado depois de uma negociação entre a companhia aérea, advogados da família e também o Ministério dos Portos e Aeroportos. O cão Terry, treinado aí para oferecer suporte à menina Alice, viajará do Rio com o seu treinador. Anteriormente, a TAP havia barrado, vocês se lembram disso, a gente trouxe a discussão aqui no programa, havia barrado essa viagem, dizendo que havia questões de segurança e também de descumprimento do seu manual de operações, mesmo com uma ordem judicial ali ordenando, mandando os caras embarcarem o cachorro. O caso ganhou muita repercussão e também gera preocupação, né? Gerou muita preocupação com a saúde emocional da Alice, que está enfrentando muita dificuldade sem o cãozinho, mas ainda bem, amanhã o cão parte para Portugal. Um beijo para Alice e para toda a família dela. 9h12, gente, vamos falar um pouquinho de entretenimento aqui, porque a Graciane Barbosa, não sei se vocês viram, está repercutindo muito nas redes sociais essa informação, ela confirmou a sua conversão religiosa e passou agora a integrar a Igreja Assembleia de Deus Vitória em Cristo, presidida pelo pastor Silas Malafaia. Ela foi filmada durante um culto no Recreio dos Bandeirantes, lá no Rio de Janeiro, e disse estar vivenciando essa experiência com o coração aberto. A Graciane foi recebida emocionada junto a outros novos membros aí da igreja em uma cerimônia que foi conduzida pelo pastor Bruno Santos. Nas redes sociais, o líder religioso celebrou a decisão. E a ex-BBB disse que ainda está trilhando esse caminho com muita calma, consciência e muito amor. Já já o Felipe Rins vai falar sobre isso. E olha, gente, o pai do Neymar afirmou que a volta do jogador ao Santos foi um gesto de solidariedade, viu? Para impulsionar o clube, trazer patrocínio e não gerar custo para ninguém. Ele questionou se o Peixe tem estrutura para manter o Neymar a longo prazo e destacou ainda que o atleta trouxe receita sem onerar os cofres públicos. Sobre as recentes lesões, ele disse que eram previstas após longa inatividade e não representam algo excepcional. Ao ser cobrado sobre uma renovação, ele criticou uma parte da imprensa e alegou ainda falta de bom senso. Também comentou que uma possível SAF, né, pode funcionar desde que uma gestão profissional diferenciando a lógica de investimentos no Brasil e na Europa aconteça lá no Santos. No programa de hoje, o Iaguinho também vai comentar sobre esse assunto logo mais. Essas foram as primeiras notícias desta quinta-feira.